Olá, hoje estamos aqui com a doutora Vanessa Gomes. Tudo bem, doutora Vanessa? Como vai? Olá, tudo bem? Tudo Para quem não ótimo. conhece ainda, a doutora Vanessa é aluna nossa lá da especialização em termologia na USP e também formada em oftalmologia e trabalha com acupuntura, não é isso, Vanessa? Conta para Isso, nós um pouquinho da tua formação aqui para o pessoal que não te conhece ainda, a tua trajetória antes de chegar aí na termografia. certo. Eu sou médica formada aqui na Universidade Federal do Ceará, em 1996, e fiz especialização no Hospital Geral de Fortaleza, em oftalmologia, e acupuntura pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho também capacitação no tráfego e trabalhei também na parte de perícia, tanto no INSS como perito judicial. E depois dessa boa trajetória, eu quis ver o que poderia fazer para melhorar mais a parte do consultório e diagnóstico dos pacientes da acupuntura. E percebi que, quando comecei a termografia, o curso, vi que também na parte da oftalmologia me ajudará bastante. Bem Legal, satisfeita com o curso. bacana. Então, você é uma pessoa inquieta aí e cientificamente está sempre estudando, vendo as coisas novas. Exatamente. O que eu puder fazer pelos pacientes, realmente eu gosto de estudar, sempre gostei de ideias novas, de tecnologia, o que tem de novo que eu possa acrescentar, tanto para os pacientes como para a minha parte pessoal também. Faz parte Legal, da busca. com certeza, parabéns aí. E eu te passei um trabalho, né, para você apresentar para a gente, discutir. E qual que é esse trabalho? Vamos discutir um pouquinho sobre ele. O artigo que foi me passado foi um artigo publicado em 2007 pela Divisão de Termografia da Universidade de Medicina de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos, e ele é bem interessante que ele vai falar sobre os testes não invasivos para pacientes que têm estenose de carótida, porque antes eram usados apenas testes invasivos e que tinham um alto grau de mortalidade. E foi mostrado por esse artigo que tem um alto grau de sensibilidade, especificidade e acurácia realizar testes não invasivos para estenose de carótida. Bem interessante o artigo, vale a pena. Vamos lá, esse é um assunto aí recorrente, né? Então, principalmente relacionado ao risco do acidente vascular cerebral, que é o desfecho desse problema de investigação aqui, né? Isso. Inclusive pacientes com ataque isquêmico transitório também, ou até mesmo o que a gente pode observar é que seria um bom caso, por exemplo, a termografia fazer em pacientes assintomáticos, que tem um alto grau, tem, assim, risco de desenvolver, mas que são assintomáticos. Então, depois de ver bem o artigo, eu acho que vale a pena a gente separar pacientes com fatores de risco, realizar testes não invasivos. No nosso caso, vou apresentar aqui os outros testes que foram realizados, tanto direto como indireto, mas, assim, não puxando sardinha para o nosso lado, mas a termografia realmente foi o que teve o melhor resultado. Mas uma coisa que se chamou a atenção, que é importante, é assim, o AVC ele não dá sinal, né? Então, o primeiro sinal é o ataque em si, né? Então, Exatamente. são disso, né? Só vão descobrir que elas tinham um problema de carótida na hora que tem um AIT, né? O transitório, ou o próprio AVC que seja ele leve ou com consequências graves aí, né? Exatamente. Vou mostrar aqui um pouquinho do artigo, pode ser? Deixa eu Claro. mostrar aqui. Então, esses testes não invasivos para a parte da estenose da carótida, a gente vai observar aqui sobre o da termografia. Então, é um estudo prospectivo e não invasivo, em 86 casos realizados em pacientes sintomáticos. Esses aqui já estavam sintomáticos. Mas, no final, que a gente vai observar que para os assintomáticos também vale bem a pena. Então, durante o trabalho que foi realizado, eles fizeram testes diretos e indiretos. O que foi interessante chamar a atenção é que os métodos não invasivos alcançaram alto grau de sensibilidade e especificidade na detecção de aterosclerose, desse processo carotídeo, certo? Então, nesses testes, nós tivemos pneumopletismografia ocular, o Doppler periorbital e a termografia cerebrovascular, e também fonoangiografia de carótida e arteriografia com Doppler, que ficou como gold standard desse trabalho.
Observamos aqui que, já antecipando até um pouco, a sensibilidade da termografia foi 98%, a acurácia 96% e uma especificidade 95%, ou seja, bem elevado. Tá certo? Como nós já começamos aqui... Bem alto para um exame não invasivo, né? E é interessante que ele faz uma Exatamente. abordagem aqui com os 5 métodos, né? Ele compara 5 métodos entre si, né? Então, a coisa até que a gente não usa no nosso dia a dia, ele colocou nesse trabalho aqui, né? Isso, foi bem interessante, porque eles foram mostrar, assim, primeiro os 5, e que se tiver como lançar a mão dos 5, mas que no final das contas, se você tiver um desses aqui de resultado, eles já acham que vale muitíssimo a pena. Até porque, explicando aqui um pouquinho sobre a estenose da artéria carótida, essa causa tratável, né, do acidente vascular cerebral, e a endarterectomia da carótida, ela mostrou ser de grande valor se o paciente for diagnosticado e tratado antes da ocorrência de danos neurológicos. Sim. E até recentemente, a arteriografia cerebral era o único meio de detecção da lesão da carótida, com grau assim de severidade. Só que ele tem uma taxa de morbimortalidade muito alta, e é um exame essencial no pré-operatório, demonstrando todas essas características anatômicas da lesão, ou até mesmo screening de indivíduos assintomáticos. Né? Hoje foi substituído pela angiotomo, né? Acaba fazendo isso, a angiorressonância também. Então é um exame tipo que caiu em desuso, assim, mas que aqui está como gold standard, né? Então é bem interessante porque ele pegou o exame mais padrão mesmo para dizer que tinha uma alteração para comparar com os exames não invasivos, né? Exatamente. Aí está mostrando aqui. Caros, né? Se considerar o angiotomo e a ressonância são caros, precisam de contraste, demorados, né? Em relação ao que você vai apresentar aqui, que são métodos não indiretos, mas que podem ser bastante úteis também, né? Exatamente. E aqui só mostrando nessa parte da anatomia, né, que a gente tem aqui a carótida externa, e a carótida interna, o primeiro ramo dela é esse da artéria oftálmica. E na termografia, como a gente vai utilizar muito, tanto a artéria oftálmica como os ramos dela. Por isso que colocamos aqui. Então, minha parte como oftalmologista também, por isso esse interesse tão grande. Nós temos os ramos terminais da artéria oftálmica, eles emergem na testa e nutrem toda essa parte do supraorbital, medial, região palpebral, e faz anastomose com a artéria angular. Que, inclusive, um dos exames que vamos demonstrar aqui na termografia, você pode fazer uma compressão dessa artéria angular para ver o resultado que ficaria na termografia, não é isso? É importante o pessoal conhecer ali que a artéria angular, ela corresponde a essa artéria do dorsal do nariz. É porque depende da anatomia, né? Mas é a mesma artéria, né? Então depende do ano que você vê a lâmina anatômica, está lá como angular, e mais recentemente a gente chama de dorsal nasal mesmo. Pronto. E no artigo que estamos apresentando, desses 86 pacientes sintomáticos, 93 tiveram ataques isquêmicos transitórios e 3 tiveram AVC. Quando a gente realiza um exame não invasivo indireto, nós teremos mudanças hemodinâmicas na relação com a artéria oftálmica, que é exatamente esse primeiro ramo da carótida interna. Sim. E os diretos, eles já vão revelar mudanças anatômicas, o fluxo sanguíneo, ruídos nesse complexo carotídeo extracranial. E a termografia se encaixa no... Ele entra como o não invasivo indireto. Indireto, exatamente. Ele vai ver os ramos terminais da carótida na face, né? Isso. Vou mostrar aqui um pouquinho dos outros exames que foram realizados, para depois a gente já chega lá na termografia e discute um pouquinho sobre ela. Esse exame, que é pneumopletismografia ocular, particularmente nos locais que eu trabalho de oftalmologia, nós praticamente não utilizamos esse exame aqui. Ele vai medir a pressão da carótida interna através do maior ramo, que é a artéria oftálmica. Então, você coloca uma pequena lente, como se fosse uma ventosa, ela coloca na lateral da esclera, nos dois lados, e faz um vácuo para causar esse aumento de pressão na artéria oftálmica. Então, se tiver um estreitamento ou oclusão nessa carótida interna, vai ter uma assimetria na amplitude de pulso, ou então nessa mudança de pulsação. Interessante, né? É o contrário do que se faz para o glaucoma, que comprime, né? Aqui ele puxa, né?
Exato. Então, como no consultório eu acabo trabalhando mais com a parte do glaucoma ou com esses outros exames complementares, realmente é um que a gente não utiliza muito. Sim. Tem a ultrassonografia periorbital com Doppler, esse daí já se utiliza mais e vai determinar o fluxo sanguíneo, também no ramo terminal da artéria oftálmica, identificando o funcionamento das colaterais nessa região periorbital. Então, se tiver estenose da carótida, vão aparecer esses vasos colaterais como evidência indireta dessa obstrução. Queria chegar aqui, já que estamos falando dos indiretos, aí nós vamos entrar aqui, então, na parte da termografia cerebrovascular, e caso tenha alguma coisa que queira acrescentar, eu vou passando aqui sobre os exames que foram realizados. Nesse local, lá em Georgetown, ele até descreve que tem 5 tipos de aparelhos para termografia, e eles fazem 3 tipos diferentes de tomadas, né, de imagens. Então, primeiro ele faz uma anterior, lateral e o close-up dos olhos, que creio que seja esse do BTT. Depois disso, eles vão fazer imagens com compressão da artéria temporal superficial, faz 1 ou 2 minutos depois da compressão, e depois uma termografia durante a compressão digital da artéria angular. Tá. Seria isso? Então vamos lá, vamos com calma aqui, que a coisa está mais complicadinha para o pessoal que está vendo pela primeira vez, né? Tá. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Pronto. Isso. Esse daqui que seria o da termografia cerebrovascular. Primeiro seria, para começar, você faria a imagem anterior da face, depois lateral e faz uma tomada bem próxima aos olhos. Certo. O BTT que você diz, só para o pessoal que não sabe ainda. Isso, é o Gray Tunnel Temperature, que é a temperatura no canto interno dos olhos. Ele vai medir, é uma forma de medir, uma forma indireta de medir a temperatura cerebral. Isso, né, o ramo ali da oftálmica, né? Isso, inclusive esse é um trabalho que será a minha apresentação para a conclusão de curso, né, que é o que eu estou investindo bastante, exatamente nesse close-up dos olhos, que é o BTT. Legal. Depois disso, eles fazem imagens fazendo uma compressão da artéria temporal superficial, deixa eu mostrar aqui, com esse grampo de compressão da temporal superficial, porque durante a termografia, a gente não pode estar, por exemplo, fazendo movimentos ou posições que alterem o resultado. Então, esse grampo, nessa forma de ver, ele já foi criado com esse fim, com essa finalidade de fazer... Então, ele vai na cabeça da pessoa, e isso. Ali, aquelas pontinhas dele ali, são pontinhas de borracha, isso mesmo, são pontinhas de borracha que vão comprimir a artéria... Isso, temporal superficial. Isso. E faria com 1 minuto e 2 minutos após a compressão. E uma terceira tomada, na parte da termografia, seria a compressão digital, que é exatamente o que essa modelo está fazendo. Aqui estão fazendo exatamente com a compressão da artéria temporal superficial e com a compressão digital da artéria angular. Ok, então essa é a metodologia para avaliação termográfica da carótida, né? Interna, na verdade. Exatamente. Do ramo da carótida interna. Isso. Porque aí você vai isolar só uma parte dela, né? Só essa parte da carótida interna. Exatamente. E aí, quando realizar esses exames, você vê que são 3 tomadas diferentes, com 3 técnicas diferentes na termografia. Depois disso, é que haveria a interpretação desses exames. Nessa interpretação, é que nós teríamos, deixa eu só ver aqui um pouquinho, que eu voltei aqui para o começo. Nós teríamos, se o exame estiver normal, nós vamos ter uma simetria da temperatura no território da carótida interna e externa, que seria exatamente o da carótida interna, aquela região periocular, como eu já falei antes, da pálpebra, né, da carótida interna, são esses ramos terminais, supraorbital medial, infraorbital, a córnea e a região palpebral, como está aqui descrito. E o restante da face seria pela carótida externa. Certo. Então, isso é muito interessante, né? Às vezes a gente não tem essa noção, até, né,
como médico, assim, que a face tem esses dois territórios, né, a face toda. Então, esse território da supraorbital, que é a carótida interna, e o restante, que é da carótida externa, né? São dois territórios vasculares que se comunicam, na verdade, né? Eles se comunicam ali pela artéria angular, que você falou, do nariz, e a temporal superficial, né? Exatamente. E aí, a partir daí, você analisando tanto o da carótida interna como essa parte da carótida externa, nós chegaríamos a uma conclusão se está havendo estenose ou não. Por isso que está aqui descrito, o indicador mais comum da estenose da carótida interna é essa diminuição da temperatura, em 0,75 graus ou mais. Sendo que ela viria acompanhada desse aumento ipsilateral do território da carótida externa, que é o restante da face, nariz, órbita, temporal superficial, que é exatamente pela formação das colaterais, porque quando tem a estenose, já tem a formação das colaterais, aí estudaria isso, por isso que seria um método indireto da avaliação, e não invasivo. Tá, vamos por esse valor do 0,75. Sim. Então, essa aqui é a temperatura na região supraorbital medial, ali bem no território do BTT, né? Isso, tá. Exatamente. Isso aí na imagem, sem fazer o teste ainda, né? Sem fazer a compressão. Sem fazer a compressão. Então, já de cara, um valor de 0,75. É uma coisa que a gente comenta muito lá no curso, até já tinha comentado. Valores acima de 1 grau, a gente tem que estar atento aí para estenose de carótida interna, né? E ele traz no artigo que 0,75 nesse trabalho aqui, em pacientes sintomáticos já, né? Exatamente. Então, esse é o nosso valor de corte por uma imagem de face sem criar nenhum estresse aí na face, sem comprimir nada, né? Isso é muito importante. Achei que essa parte desses valores é que já deveríamos ficar bem atentos com relação a esse chamado. E se observar também, assim, se tiver um aumento, por exemplo, na temperatura focal, envolvendo órbita, por exemplo, já é um sinal bem grave. Porque aí, na hora, porque seria por um efeito de compensação de vasos contralaterais, né? Exatamente. Da estenose. Já pegaria, por exemplo, vasos lacrimais, vaso palpebral, já pegaria ramo maxilar, por exemplo, se tiver ramo maxilar da carótida externa, então já vai estar no nível bem mais elevado dessa estenose, né? E outra coisa também, a gente tem esse conhecimento, a gente estuda lá, né, Vanessa, do polígono de Willis. Então, essas compensações, tudo acontecendo dentro do crânio, né? Mas existe também, então, uma compensação externa nos exames terminais na face, uma comunicação de um lado com o outro, tentando compensar uma estenose de carótida pelos ramos terminais, e não só pelo polígono de Willis lá, né? Exatamente, e por isso que também quando a gente está fazendo, você acaba podendo comparar um com o outro, aquela medida do delta, né, que para ser realizada, os ROIs, então todos esses a gente teria que fazer. Imagina assim, que se de repente tiver, por exemplo, um sinal desse grave como nós falamos, você pode ter uma diminuição da temperatura, por exemplo, ipsilateral, você vai ter uma diminuição dessa temperatura supraorbital, supratroclear e frontal, e de repente você poderia ter um aumento no contralateral, né? Uhum. Então, todas essas alterações, elas poderiam ficar mais complexa, hein? Então, não é simplesmente uma diminuição da temperatura no lado da isquemia, pode ser até aumento, né? De temperatura no lado... De temperatura, exatamente. Olha, aí começou a criar as variações aí, né? Exato. Vou passar aqui para mostrar se for um teste de compressão, por exemplo. Deixa eu só ver aqui. Quando fizemos aquele teste na compressão vascular, esse da artéria superficial temporal e angular, eles podem ter esse aumento de temperatura no território medial supraorbital, ou então uma delineação da comunicação desses vasos colaterais entre o medial supraorbital e o ramo frontal da temporal superficial. Entendi. Exatamente então, esse aí. Fase do exame, só vamos lá, é que você pode fazer uma imagem da face, então, e tá tudo bonitinho, simétrico. E aí, na hora que você comprime a temporal e a nasal ao mesmo tempo, aí que você começa a perceber 2 minutos depois que existe uma assimetria também. Pronto, exatamente isso. O teste da compressão,
é um teste de reforço, né, para a gente ter realmente certeza que existe uma estenose ali, que existe uma estenose de carótida interna, né? É como se fosse aquele stress test, né? É um teste de estresse mais mecânico, né? Pronto, exatamente. Que aí seria, você já começou, já tem aquela primeira parte, ele dando normal passaria para essa. De repente, o primeiro ele já poderia ter dado alterada, né? Estaria também só complementando com esse, né? E aí a presença de uma estenose na carótida unilateral, eu tinha falado antes, ele pode também ter essa queda de temperatura, e aqui ele já coloca em 0,5 graus Celsius ou mais nessa temperatura. Então essa queda aí que teria. Eu já ficaria preocupado com o 0,3. Mas é tudo questão de você ter segurança que está filmando direitinho, né? E que a temperatura realmente caiu, né? Exatamente. Muito então, bom. Chama Então, bem a atenção. Esse teste é uma teste de compressão vascular seletiva. Acho que é o nome do teste. Teste de compressão vascular seletiva, que ele pode potencializar a avaliação e esse rastreamento da estenose carótida interna por termografia. Muito bom. Esse aqui, como já mostrei, é só o grampo que é utilizado, a modelo aqui realizando essa compressão. E aqui só um exemplo, desculpem que a foto não ficou tão boa pela qualidade da imagem, mas esse aqui seria um exame anormal. Teria um alto grau de estenose da carótida interna esquerda. Ele tirou a temperatura que foi mostrada, 31,5 graus Celsius na região supraorbital esquerda, a 31,5 na supraorbital direita, e tem um ponto de referência que estaria 33 graus Celsius, que era o ponto que eles tiraram para fazer essa medida. Na verdade, aquela imagem circular no fundo que eles usavam numa época como uma referência lá para saber o que é cada cor. Então ele sabe que a cor vermelha é 33 e aí ele vai extrapolando para as outras cores. Hoje a gente não precisa mais isso porque o aparelho ele já vem com a calibração interna no próprio aparelho, então a gente não precisa fazer uma referência. Isso, que esse daqui foi fábrica, né? Foi o que foi realizado em 2007. Mas só para vocês saberem que hoje a gente já tem o aparelho calibrado de fábrica. Então a gente já sabe que a pele humana tem tantos graus sem precisar de usar uma referência externa como essa, entendeu? Por isso que é importante ter certificado de calibração, tudo, para não precisar usar esse tipo de recurso que se usava naquela época. E aí o padrão de distribuição térmica, o que está mais assimétrico realmente é a região frontal, né? Frontal, sendo que a esquerda está mais fria. Tem até aqui, ó. Essa foto é bem interessante porque ele foi submetido a uma endarterectomia da carótida e a temperatura ficou simétrica a 33 graus Celsius. Começou a recuperar ali. É o mesmo paciente, então? Isso, mesmo paciente. Esse aqui é o mesmo caso que foi colocado nesse artigo. E aqui mostrando a mesma simetria ainda, mesma foto. Então, que realmente depois do tratamento voltou. Ou seja, a termografia, o que eu achei bem interessante é que ela pode ser utilizada antes, durante o diagnóstico, mas também veja que foi utilizada depois, exatamente para mostrar o sucesso do tratamento realizado. O paciente também, aí está provado, né, que realmente ela está vendo uma relação direta dessa imagem com a carótida, né? Porque foi feita a cirurgia, então ela realmente mostra o efeito de uma estenose de carótida, está provado, não é um artefato, não é simplesmente uma coincidência de imagem, né? Ele acabou provando aí que é real, você mexe na carótida e você altera a temperatura da face bem significativamente, né? Isso, exatamente. Muito bom. Aqui seria apenas uma foto demonstrativa daquela técnica de compressão e que mostra uma significante redução dessa temperatura, tanto no frontal medial como na região supraorbital. Foi exatamente aquela que estava da temporal e esse aqui na angular. Né? Esse aqui é um caso normal, né, eu acho. Sim. Esse é um caso normal. E aí, em relação à imagem anterior, lembra que tinha uma faixa amarelinha em cima da região frontal? Até se você voltar. Essa ou a primeira? Essa. Isso aí, ó, parece o trajeto da supraorbital ali, no lado direito, né? Isso. Então, na compressão sumiu esse trajeto. Aqui, ó. Sumiu dos dois lados. Sumiu, mostrando que é o certo, né? Diminuir. Quando faz a compressão.
Aham. Bem interessante, assim, e gostei do artigo, essa sequência que eles fazem. Aham. Coloquei aqui rapidamente, se tiver alguma coisa a mais da termografia, já voltamos aqui nos resultados. Mas Tá. coloquei aqui rapidamente, só para citar também, que teve os outros testes que eles chamam de não invasivos diretos, que é a fonoangiografia da carótida, né, que quando as placas da arteriosclerose causam esse estreitamento dos vasos e o endurecimento da parede arterial, o fluxo sanguíneo ele vai se tornar turbulento. Então, eles fizeram esse exame detectado por um microfone colocado na pele, onde passa a artéria, essa frequência de 50 Aquele que a gente usa na obstetrícia, né? Aquele, o do som, do som, só que eles usam lá para criança, né? O pinar lá, para ver escutar a criancinha, né? Pronto. E aqui eles pegam 3 pontos na carótida É. e Que é só, fazem essa comparação. aqui é só pelo som, não é por imagem. Só pelo som, esse daqui. Só na obstetrícia, lembra? Na obstetrícia também se usa assim. Pronto. E esse daqui, o último, que foi o gold standard utilizado para comparação dos outros exames, que é a arteriografia ultrassônica com o Doppler, né? Que essas imagens elas vão mostrar a velocidade do sangue na porção cervical da artéria carótida e foi utilizado para comparação com os outros exames. E passaríamos aqui para alguma coisa dos resultados antes de discutirmos aqui sobre a parte final do artigo, né? O resultado aqui. Agora é o Doppler convencional, que a gente usa mais comumente hoje, né? O ultrassom Doppler, né? Ok. Isso. Eles estudaram 170 artérias carótidas nesses 86 pacientes. 53 pacientes, 31%, tinham estenose já definida, como redução do diâmetro do vaso em mais de 60%. Certo. Como tinha falado no começo aqui da nossa conversa, a sensibilidade da termografia foi de 98%, com maior acurácia, 96%, e especificidade de 95%. Que é exatamente sobre isso aqui. Né? Esses 5 testes realizados, teve que a sensibilidade, juntando os 5 testes, sensibilidade 98%, com a especificidade 96% e a acurácia 96%. Observando que a termografia teve o maior índice, porque na pneumopletismografia, ela teve uma sensibilidade mais baixa, né, com 78%, 96% de especificidade, 91% de acurácia. A arteriografia teve a periocular, primeiro, também teve um pouco mais baixa sensibilidade, com 73%, e a fonoangiografia da carótida também. Então, o gold standard, que era a arteriografia com Doppler, 97%. Então, ele ganhou por 1%. Exatamente. Ele foi mais sensível 1% ali, tanto na sensibilidade e especificidade e na acurácia, que é o resultado dos dois juntos. Muito interessante, né? Praticamente, é claro que a gente tem que cuidar porque são a arteriografia, o Doppler, né? O ultrassom Doppler está vendo diretamente o vaso, tudo, né? A pulsação. E a termografia é uma forma indireta de avaliar isso, mas que, se interpretado da forma correta, como está no artigo, chega no índice equivalente ao ultrassom, né? O da termografia aqui entra a parte do custo-benefício, entra a parte de ser um exame não invasivo, de ser um exame... Então, eles falaram também nessa parte, né? Acho que o rastreamento vai muito bem, né? Você veja. Isso. Um rastreamento, mesmo que não com o objetivo de substituir um Doppler, mas numa avaliação que a gente está investigando, você poder triar isso de uma forma mais apta até, né? A gente poderia entrar como triagem, tanto que aqui a arteriografia com Doppler é realmente o gold standard na avaliação, mas a gente pode mostrar que a termografia dá para fazer um excelente screening, tanto de pacientes sintomáticos como eu coloco aqui novamente, nos assintomáticos que tenham risco, né, tenha fatores de risco para o AVC mesmo. Sim, mas considerando outra coisa, é que é o teste seletivo da artéria também. Então, acho que isso aí é o detalhe que tem nesse artigo aqui, não é simplesmente uma imagem da face, né? Tem essa compressão, essa técnica de compressão que é o que fecha na sensibilidade alta da termografia, né? Isso. E aí a gente entraria aqui na parte da discussão, mostrar assim,
teve esses pacientes que tiveram a parte sintomática, como falamos, e que já vão direto fazer uma endarterectomia da carótida. Esses pacientes que foram analisados nesse artigo, eles foram submetidos ao tratamento, e só que eles pediram assim, e ressaltam bem no artigo, que pelo menos assim, metade dos pacientes que tiveram AVC, eles não tinham nenhum sintoma antes. Então, para não ter que esperar os sintomas. Por isso, eles acham assim, que a importância de fazer testes não invasivos em indivíduos mesmo assintomáticos e que tenham risco de AVC. Pacientes hipertensos, diabéticos, quem tenha dislipidemia, que tenha doenças vasculares, já seria importante fazer um screening nesses pacientes assintomáticos. De repente, se tivesse essa variação de temperatura, como mostramos aqui, seria interessante, então, já passar para arteriografia, por exemplo, arteriografia com Doppler, né? Então, esse daí seria um dos casos, eu até coloquei aqui, estou passando aqui para mostrar aqui o último, e seria esse daqui, indicação para testes, indicação não invasivos. Se tiver fatores de risco, como colocamos aqui, também pacientes com ataque isquêmico transitório, com AVC. Eles colocam aqui até quem tenha sinais e sintomas inespecíficos poderiam ser investigados. Uma tontura, um mal-estar, um mal súbito, né? Isso. Um screening pré-operatório em paciente de alto risco. Monitorar esses pacientes pós-endarterectomia. Que podem... E cirurgias de cabeça e pescoço envolvendo a carótida. Outra situação também interessante, que acho que ele não cita aqui, você viu lá que com a cirurgia ele muda o fluxo imediatamente, né? Então poderia ser usado também no transoperatório, na hora que está fazendo a cirurgia da endarterectomia, porque existe o risco de AVC também durante a cirurgia, né? Dependendo aí da... É claro que eles têm todo esse cuidado tal na cirurgia, mas tem casos complexos que o risco é muito grande, né? E uma forma indireta de avaliar seria essa isquemia cerebral durante o procedimento cirúrgico também. Bem interessante, não estava dentro do artigo, mas eu acho que entra aí já um importante papel da termografia também no trans. Então, eu que achei bem interessante, assim, nessa conclusão do artigo, é que a termografia, ela permanece como o mais sensível indicador não invasivo para esse diagnóstico da estenose da carótida, desses não invasivos que foram realizados. Então, muito seria... Bom. Depois de ler o artigo, então, o meu trabalho também, né, sobre da conclusão, esse trabalho que estou fazendo é exatamente sobre essa medida da temperatura no canto interno dos olhos, né, que é mais comumente chamado BTT, e avaliando essa parte do valor do delta. E a gente estava avaliando como se fosse maior do que 1 grau, se tivesse essa alteração neurovascular. Depois aqui do artigo, fiquei até pensando se baixa para 0,75, mas por enquanto acima de 1 para neurovascular, né? Pacientes com enxaqueca... Como é um estudo teu, você pode testar a sensibilidade e especificidade, o valor, se é melhor com 1 grau ou com 0,75, entendeu? Você pode, depois com teus resultados, a gente poder reavaliar isso. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, acho que no último encontro que a gente teve na especialização, a gente discutiu sobre aquele teste endotelial com o professor Edmar, né, que você estava presente e tudo. O teste endotelial, ele avalia a disfunção endotelial. E a disfunção endotelial, ela está diretamente relacionada com o risco de infarto do miocárdio, mas também de AVC, acidente vascular cerebral, né? Ele é muito mais sensível que o framing, né, para indicar o risco. Então, quando a gente faz o teste de disfunção endotelial, que é aquele que comprime a artéria braquial 5 minutos, depois vê o efeito da descompressão, como que vai reagir a mão termicamente, né, após a descompressão, ele é preditivo também do risco de AVC. Então, a gente tem 2 formas de avaliar esse risco, né, tanto indiretamente pela termografia de face, mas também indiretamente, mais indiretamente ainda, né, pela descompressão da artéria braquial ao teste endotelial. Então, esse resultado, ele prediz o risco também percentual. A gente pode estar vendo o percentual de risco de AVC dentro de 10 anos. Então, a avaliação da carótida,
como você mostrou aqui, ele avalia um risco atual da pessoa, atual. Então, atual existe tal. E o teste endotelial, ele avalia o risco potencial, que mesmo a pessoa não tendo uma simetria de face, ou mesmo sendo negativa esse teste, ele pode apresentar uma disfunção endotelial. Então, uma fase antes de você ter a evolução propriamente dessa estenose, né? E a gente cai também num outro tema, que são as placas instáveis, né? Então, às vezes, a pessoa não tem uma estenose significativa, mas para ter uma placa instável e levar a fazer uma oclusão vascular importante, não só na carótida em si, mas de ramos distais, micro AVCs aí também, né? Então, é um tema bastante complexo, cheio de detalhes, e não se resume simplesmente ao que se faz hoje, que é uma avaliação de Doppler de carótida, né? Então, a gente tem várias nuances aí dentro da doença. E quanto mais precoce a gente estiver abordando essa doença, poder prevenir ela, poder alargar o risco, né? Diminuir o risco, né? Alargando a saúde e resistência do paciente a esse evento, que é importante, né? Identificar os pacientes de risco, os pacientes que podem evoluir com isso. E a termografia, como você tem visto, tanto na especialização lá pelo teste endotelial e aqui, de forma direta, é uma opção que já está disponível aí para você usar, né? Basta agora um pouco mais e a gente poder aplicar isso no dia a dia. Eu achei sobre o teste endotelial, vi uma boa vantagem nele, que servir assim, é fácil, é prático no consultório. Levaria o quê? 12 minutos, 12, né, para fazer o exame todo. E o que eu achei, eu fiz essa semana em 3 pessoas diferentes. Uma que estava normal, outra que não tem, assim, aparentemente é fator de risco, mas realmente já saiu como esse fator preditivo, ou seja, daqui a 10 anos já para entrar em cuidados, que deve ter, e o outro que realmente já deu completamente alterado. E esse daí eu achei, assim, pela facilidade e praticidade de ser utilizado no consultório, de já poder conversar ali mesmo com o paciente na hora do teste endotelial. Realmente, assim, fantástico o exame não invasivo e que dá para ter uma boa conversa com relação, assim, a mudanças. Naquela mesma hora ele já pode mudar o estilo de vida, já pode mudar a alimentação, uma atividade física, outros exames que possam ser realizados, a parte alimentar, parte emocional também, que eu atendo muito na acupuntura, são muitas alterações emocionais, atendo muitos pacientes com insônia, com enxaqueca, os pacientes de enxaqueca, essa variação, ela já é entre 0,3 a 1 grau Celsius na parte da enxaqueca. Sim, e aí todos esses... também de AVC, né? Principalmente aqueles em salva, por exemplo, que é a mais grave, a mais intensa delas, né? E tem também a enxaqueca hemiplégica, que já é um grande exemplo disso, né? Tem uma chamada oftalmológica, né, enxaqueca oftálmica, que ela contrai os vasos no interior da retina. Então, ela dá uma dor muito forte ocular e que muitas vezes você não detecta nada, ou então quando chega no consultório já tem passado, porque ele vai saber que aquela dor, aquela contratura está tendo no vaso na retina, e que entra também na parte das enxaquecas, mas essa dor oftálmica. E muitas vezes eles já chegam no consultório da oftalmologia, o que está acontecendo, vão todos pensando se é glaucoma, quando na realidade não é o glaucoma, não tem o aumento da pressão intraocular, mas tem uma contratura nos vasos da retina. E agora você chamou a atenção de uma coisa legal, que dentro da oftalmologia, que é uma das suas especialidades, que está sempre avaliando o olho, não se aborda essa questão vascular assim, né, do risco de um acidente vascular cerebral, tampouco da enxaqueca, né, então existe uma lacuna muito grande dentro da oftalmo aí, que poderia ser avaliado com termografia, até do ponto de vista de screening, já que é o profissional que mais está olhando o olho o tempo todo, né, e poderia estar identificando doenças vasculares, né? Então está lá preocupado com uma miopia, com um problema de visão do seu paciente e ele está com risco de AVC, com uma coisa muito mais grave, né? Exatamente. Presbiopia e está com risco de AVC. Então, e perdendo essa oportunidade de fazer um diagnóstico naquele momento da avaliação oftalmológica, né? Isso, porque quando chega lá a gente já faz, tem ultrassom, tem um mapeamento de retina, já vai fazer uma retinografia, e de repente, se esse exame também for incluído na parte dos exames complementares, eu acho que ficaria assim, sairia da parte
tão específica só do olho, e já olharia, assim, a face em geral, porque nós estudamos já lá também no nosso curso da termografia, que as alterações também da termografia na face como um todo, elas podem, eu acho que nós médicos temos que ser completos, assim, a parte da, por exemplo, a acupuntura sempre vem completa, então, de repente você está analisando o olho, mas você pode ver a parte geral da pessoa, o que está acontecendo mais, o que está passando de emoções, de insônia, muitos que a gente atende por enxaqueca, o que você poderia abordar mais para ajudar essa pessoa. Então, eu acho que nesse estudo poderíamos seguir mais adiante. Existe a neurooftalmologia. Existe uma subespecialidade da oftalmologia, que é a neurooftalmologia, poderia também entrar nessa parte da termografia, ficaria mais completo, teria um screening maior. Legal. E para isso, só tendo uma visão como essa que você está procurando, né, Vanessa? Uma visão muito mais completa, com mais especialidades, né? Ainda além da oftalmologia, para entender o paciente como um todo e poder trazer uma solução mais completa para ele, né? Além da visão. Além da visão. Parabéns, Vanessa, aí pelo teu trabalho, ficou muito bem claro, muito bem apresentado, e quero ver você de novo aí, a gente conversando, com novidades, com os teus resultados aí para frente, para a gente estar discutindo. Mais uma vez, obrigado, Vanessa Gomes, e fico bastante feliz aí com a tua evolução dentro da especialização em termologia na USP. Muito obrigado. Eu que tenho muitíssimo a agradecer por todo o seu apoio, por todo o aprendizado, por toda a experiência, disponibilidade que nos passa, segurança, tranquilidade. Realmente, assim, só tenho a agradecer, estou encantadíssima com o curso, com a termografia, e eu entrei pensando que era algo para eu apresentar apenas na acupuntura nos meridianos. De repente eu descobri uma outra especialidade, um outro campo enorme, muito maior do que o que eu pensava. Realmente agradeço demais. E a presença está aqui também. Ok, é o que todo mundo fala, assim, no sentido de entra pensando numa coisa e aí quando vê, abre um horizonte muito além do que ela imaginava. Isso já é de praxe lá na especialização. Então, mais uma. Mais uma. Obrigado, Vanessa. Até mais. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.